Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e as considerações de hoje é sobre a série Outra Vida, disponível na Netflix. Só pra explicar logo de início, eu tô com um braço aqui, tô aleijadinha, brincadeiras à parte, mas eu tive um acidente e acabei tendo um estiramento do meu dedão. Acabei atrasando algumas coisas, mas eu não quero parar aqui com os canais, então vamos seguindo com a mão meio travada, mas o importante são as considerações e o conteúdo que eu quero trazer aqui pro Kinemando. Primeiro de tudo, já gostaria de dizer pra vocês que essa série Outra Vida nada mais é do que uma ficção científica que fala logo de início sobre um artefato que aparece no planeta Terra. Existem dois lados nessa série, que um lado é a missão interestelar e existe o lado que ocorre na Terra. E esse artefato que aparece no planeta Terra, eles não conseguem ter uma comunicação ativa e entender a origem de tudo isso. E a missão no planeta Terra é a comunicação direta com o artefato, e a missão que ocorre pela nave que vai para os planetas para tentar descobrir a origem desse artefato alienígena, acabam se deparando com várias espécies novas, com vários transtornos novos, e essa comunicação nada mais é do que com o propósito de entender quais as intenções desses alienígenas que estão presentes no planeta Terra, se eles são hostis ou amigáveis. Há tempos eu não assistia uma série de ficção científica com uma pegada bem interessante, bem simples, mas ao mesmo tempo com algumas peculiaridades específicas com essas questões de alienígenas, naves espaciais, viagens interestelares. É bem interessante. Porém, vem aqui os pontos que eu quero fazer para vocês, as considerações. Não é a melhor série de ficção científica envolvendo questões alienígenas, mas existe um peso muito grande com a atuação principal dos personagens principais. Então, de modo geral, o que eu senti é que a personagem principal, a Nico, ela meio que leva toda a série. A sua atuação, que é a Nico, junto com a atuação da inteligência artificial, que é o William, eles são os que conseguiram me prender significativamente na história e é o que conseguiram me segurar do início até o final. Mas por que Outra Vida não é a melhor série de ficção científica se ele tem vários elementos positivos com essa questão e com toda a questão tecnológica, inteligência artificial e com um enredo muito interessante sobre esses questionamentos em se os alienígenas são hostis, a questão da espécie, a questão de dominação do planeta? Por que isso é interessante, mas não conseguiu acertar em cheio? Existiam alguns elementos na série que acabaram se perdendo, ficaram totalmente fora do enredo geral. Eu senti que em alguns momentos, principalmente nos últimos episódios da série, eles se perderam com algumas questões que não faziam nenhum sentido, mas só assistindo para que vocês consigam entender. Eles forçaram a barra em alguns conceitos que não tinha nada a ver com a história e nada a ver com a questão de ficção científica. Porém, não me prejudicou tanto porque o início me capturou. Mas o chato que eu senti nessa série é que existiu vários elementos que me faziam acordar para a realidade e não conseguiam me prender dentro desse mundinho da ficção científica que existia dentro dessa série. E a série foi muito interessante no início. Gostei muito do episódio onde a Nico fica presa no sonho e ela fica naquela disputa se ela vai acordar ou não, porque ela mesma está meio que contra ela. E isso é bem interessante, não é spoiler, mas é uma consideração bem legal sobre esse episódio que eu acho que vocês vão gostar. Outro ponto que eu gostei e não gostei é que, como eu falei, a atuação da personagem principal, a Nico, junto ao ator que faz a inteligência artificial, que é o William, são impecáveis. Porém, existia dois pontos também, que é entre as atuações espetaculares e as atuações terríveis, que a atuação dos outros personagens das outras tripulações que existiam dentro dessa nave, olha, foi horrível. As atuações dos personagens coadjuvantes são péssimos. Pareciam atores realmente iniciantes e eles não pareciam que faziam parte daquela situação. Eu realmente não curti tanto a questão da maquiagem que existiu entre os personagens. A maquiagem que existiu entre os personagens acabou prejudicando um pouco, parecia muito artificial, não parecia uma série
de ficção científica de grande orçamento. O orçamento com a questão dos efeitos especiais também foram baixos, mas eu não me prendo tanto com a questão dos efeitos especiais. Eu gosto muito mais de me prender na história e na atuação. Quando a história e a atuação são boas ou medianas, tá ótimo. O que me incomoda muito mais do que um efeito especial ruim é uma atuação ruim e uma história quebrada. E essa série tem elementos muito positivos e elementos muito negativos. Questão de atuação, questão de história, questão de se perder na linha de tempo em relação aos perfis psicológicos que existiam também entre os personagens, se variavam demais, e isso acabou realmente trazendo aquele ponto que eu expliquei a vocês sobre a questão da realidade, de você se voltar pro mundo, entendeu? Você não conseguiu ficar preso nessa história até o final. Existiam momentos de despertar que acabou prejudicando realmente, mas é uma história boa, vale muito vocês assistirem, mas vão existir elementos que eu tenho quase certeza que vocês vão compreender com o que eu tô falando, que vai ser um pouco negativo para vocês. Outro ponto que eu achei muito interessante é o aparecimento do alienígena. Eu acho que eles colocaram todo o orçamento nos efeitos especiais de moldagem do alienígena, então ó, ok. A estrutura do artefato é bem interessante também, curti. A história em si é muito interessante, a tecnologia e os conflitos, os plot twists são muito bons. Então, esses elementos positivos acabaram transferindo um pezinho bem maior e compensaram os pontos ruins, na minha opinião. Então, os plot twists e as reviravoltas são bem legais, eu gostei muito. Então, existiam vários transtornos dentro da nave, tanto na missão interestelar quanto na missão também na Terra. Tem várias reviravoltas que eu acho que isso é o que vai prender o público e pode prender você também, obviamente. Então é isso. Torço que cada um de vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de se inscrever, de ativar o sininho para não perder as notificações de vídeos novos aqui no canal. Coloque sugestões aqui embaixo de novos temas. Muito obrigada de vocês estarem acompanhando até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.